Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então iniciar o nosso módulo com o título aqui, ó. Seriam velhas as novas doenças? Vou dividi-lo ele em partes para não ficar tão cansativo, né? Então, inicialmente, nós trabalhamos esta imagem, que são notícias de doenças novas, doenças antigas que estão reaparecendo, né? E essas perguntinhas que aparecem aqui embaixo, como o que pode provocar, então, o ressurgimento de doenças aparentemente controladas, ou como podemos prevenir aqui o surgimento de novas doenças e o ressurgimento de velhas doenças, né, que são conhecidas, ou ainda por último, nesses dois casos, doenças novas ou doenças que estão ressurgindo, como podemos fazer para manter a saúde? Essas são perguntas que a gente vai conseguir responder no decorrer aí deste módulo, tá? Então, vamos entender primeiro o que são doenças emergentes e o que são doenças reemergentes. Doenças emergentes são aquelas doenças novas que estão surgindo, né, recentemente, né, que não existiam numa região e passam a existir. Um dos exemplos é essa que tem esse símbolo aqui como seu combate, que é a AIDS. A AIDS, dentro do contexto histórico, ela é uma doença recente, tem aproximadamente aí 40 anos. Diferente, né, de uma hanseníase, que ela é muito antiga, que no passado a gente chamava ela de lepra, né? Hoje a gente não usa mais esse conceito, a gente vai ver daqui a pouco por que não, tá? Então, doenças novas a gente chama de emergentes e doenças reemergentes são aquelas que existiam no passado, a gente combateu, a gente descuidou e elas apareceram novamente, tá? Como, por exemplo, a cólera, tá? É um exemplo aí dessas doenças, né? E em sala de aula eu trabalhei esses quatro conceitos usando o exemplo da escola, né? Porque surto, epidemia, pandemia e endemia, ela está relacionada com a área de abrangência, da menor área de abrangência para a maior área de abrangência. Então, quando eu falei para vocês que, por exemplo, numa sala aconteceu de um aluno ficar com alguns sintomas, rapidamente o professor identificou, passou para a coordenação acionou a família e já estão cuidando, nós temos um surto. Então, quando isso é rápido, é surto. Quando existe dentro de uma escola uma sala que a maioria dos alunos tem uma determinada doença, não precisa dizer que todos, mas uma grande maioria, mas é só naquela sala. Então, essa é uma doença típica daquela sala. Então, nós estamos falando de endemias. Quando essa. Agora, uma outra situação. Quando a gente tem casos de alunos de uma sala e salas próximas a este aluno ficam doentes, né, com a mesma doença, nós estamos chamando de epidemia. E quando a escola toda tem, todas as salas representantes, né, de alguns alunos doentes, nós estamos falando de uma pandemia, tá bom? E aí a pergunta é, né, quais seriam as principais causas dessas doenças emergentes e emergentes? Nós temos aqui, ó, tá? Nós temos o contato com animais silvestres que possuem algum patógeno, né, algum micro-organismo que nos causa doença. Nós temos o uso de remédios de forma errada, tá? Isso também ajuda a aumentar esses casos de doenças. Nós temos essa facilidade de viajar hoje, então, de um lado para o outro do mundo, né? E questão de horas a gente está em continentes diferentes. Então, imagine vocês, uma pessoa doente que entra no avião, que é um ambiente fechado, né? Vai, querendo ou não, dentro daquelas horas de viagem, vai contaminar algumas pessoas. Essas pessoas, ao chegarem nas suas regiões, né, no seu ponto final, né, contaminadas, vão transmitir para os seus próximos e assim por diante. Outra situação é essas condições aqui inadequadas para viver. Na periferia, né? Você tem lixo, você tem o esgoto ao céu aberto ou a água contaminada. E a última situação que a gente pode mencionar são esses locais inadequados de moradias, tá? Que também aí acabam gerando uma aglomeração de pessoas num espaço pequeno e aí você então acaba causando aí problemas de doenças, né? E nós, né, vamos terminar esse nosso momento comentando rapidamente esse texto, Grandes Epidemias e Pandemias pelo Mundo.
Gente, essa pandemia que a gente passou agora, do novo coronavírus, ela não foi a primeira e nem será a última. Dentro da história, a gente já teve muitas outras, tá? E aqui mostra, né, 4 exemplos antes de chegar nessa do coronavírus. 2002, nós tivemos a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como SARS. Foi considerada, então, como uma epidemia, tá? Ela se espalhou ali por em torno de 30 países. Em 2009, nós tivemos a gripe A, H1N1, a gripe suína, tá? Que vai se espalhar ali por mais de 200 países. Então, aqui já é considerado uma pandemia. Em 2014, o ebola, na região ali da África, foi considerado uma epidemia. Em 2013 e 2016, né, nós tivemos ali altas notícias e casos ali de Zika vírus, que atingiu aqui uma parte da América do Sul e uma outra região, mas também foi considerado uma epidemia. E em 2009, né, o novo coronavírus que, querendo ou não, acabou atingindo pessoas de todos os países do mundo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado, e não ter medo, gente. Doenças vão existir, doenças vão desaparecer. A gente vai ter que aprender a lidar com elas, tá? Isso que é importante. E é claro que quando a gente mantém uma saúde boa, mais difícil a gente vai ficar doente, tá? Então, vou ficar por aqui. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!